Hoje irei falar sobre Noé, deixando bem claro que não sou profeta, não sou vidente, não sou pastor, não sou teólogo, apenas o que sei e o que entendo eu vou falar, e que eu creio que o que eu sei foi da parte de Deus, a compreensão. A Bíblia é um livro universal, mais vendido, muitos têm, muitos leem, mas a sua compreensão, o seu entendimento é complexo. Muitos se deixam levar por suas crenças particulares ao ler a Bíblia. As suas culturas, as suas regiões, as suas experiências de vida acabam sendo influenciadas por vários fatores, deixando a verdade de lado. Um exemplo é Caim e Abel. Quando se lê essa passagem, a pessoa já lê a passagem já com um sentimento, com um preconceito, com uma certa ideia formada, então não dando espaço para a compreensão real. Não deixando a verdade fluir, porque a pessoa já lê e visualiza na sua mente Abel como coitadinho e Caim como um monstro. Porém, não faz uma análise dos fatos. Como chegou à situação, o que levou, quem é a vítima, quem é o culpado, não justificando o criminoso ou o crime, porque o crime foi cometido, a ação violenta foi feita. Isso, o que é feito, está feito. Mas o que leva, o que eu quero dizer, é a pessoa, quando ele tem um determinado conhecimento, ele já se deixa levar pelo que é mais marcante na história, que é o crime, e não o que levou, o que ocorreu de fato. Como era Abel e Caim? Como era a relação entre ambos? Pelo próprio nome se vê que Abel, ele era, pelo seu próprio nome, a tradução, vaidade, era vaidoso, egocêntrico, ele parecia ter uma personalidade narcisista, ele queria toda a atenção para ele. Normalmente acabava criando uma situação total de desconforto para o seu irmão. Isso acabou levando com o tempo a Caim a tomar uma atitude impensável, talvez numa briga que tiveram, numa discussão. Se vê de fato o ocorrido, como se foi, como foi feito, o que ocorreu.
após Deus, que já sabia de todas as coisas, procurar, e quando Caim ele cai na sua consciência e pesa na sua consciência. Então ele se pune, ele se auto-castiga. Então ele seria punido, se autopuniria pelo ato que ele cometeu. Ele, em sua compreensão própria, um ato imperdoável. Então ele sofreria a consequência desse ato. E quem o encontraria faria o mesmo com ele. Porém Deus, sabendo, entendendo, e no seu profundo amor que Deus tem por toda a sua criação, não foi Deus que sentenciou Caim, mas sentenciou quem pusesse a mão em Caim. Quem tocasse em Caim, Deus sentenciou. Deus não sentenciou Caim, nem puniu Caim, porque a sua punição já foi estabelecida por ele mesmo. Mas ai daquele que tocasse em Caim, 7 vezes seria castigado. As pessoas não querem parar para compreender essas passagens, não conseguem realmente de fato entender que Deus ainda em todo o acontecimento, todos os fatos, Deus é Deus. O que eu quero dizer é que nessa narrativa, nessa passagem bíblica, as pessoas não conseguem ver realmente a história, como ela é, como realmente foi a interação, como chegou, como foi realmente a ação de Deus com Caim. Não foi de um Deus mau, de um Deus punidor. É só ler o que está escrito e compreender com a verdade, com o coração da verdade, não com o seu preconceito auto-estabelecido. Assim são todas as passagens na Bíblia, nas Escrituras. Assim como nós vamos entrar na parte de Noé, após o dilúvio, Noé e sua família saiu da arca e começou uma nova história na terra. Noé tinha 3 filhos. E aí começa uma vasta gama de pensamentos e narrativas e juízos que fogem muito da realidade. Mas eu vou dizer, e o que eu vou dizer ao ler as Escrituras, irá cair o entendimento, fará sentido. Noé tinha 3 filhos, sua esposa, suas noras. Noé, certa vez, plantou uma vinha e dela comeu e dela se embriagou. Um dos seus filhos, Cã ou Ram, vendo achou graça naquilo
na situação que seu pai ficou. Os seus dois irmãos mais velhos, sabendo e tendo mais entendimento, foi e cobriu seu pai, como se narra nas escrituras. Noé, ao acordar, fica sabendo e se enfurece. E Noé, ao proferir palavras, por isso o pai tem que tomar muito cuidado nos seus momentos de iras, nos seus momentos em que vai se relacionar com seus filhos. Profere palavras e sentenças contra o filho. Porém, ao ler as escrituras, a pessoa se deixa mais uma vez comprometer a verdade através das suas compreensões restritas. Lembrando que Noé tinha 3 filhos. Ham, ou Cã, ele tinha uma certa diferença. Lembrando também que os 4, a família de Noé, eles eram humanos. Noé tinha 3 filhos e cada um tinha sua característica particular. Tudo isso plano de Deus, claro. Cã, ele tinha uma certa deficiência. O que nós podemos falar um pouco mais popularmente, para a pessoa compreender, ele era uma criança, um jovem com deficiência, o que poderemos chamar de mongolismo. Vou falar mongolismo para que possa compreender aonde quero chegar. Na sua ira, Noé acabou amaldiçoando, não foi Cã, Ham, não foi Cã que foi amaldiçoado. Não foi Ham que foi amaldiçoado. Não foi. Ao ler, as pessoas acabam se deixando corromper as suas ideias, achando que Cã foi amaldiçoado. Não, Cã, ele era um deficiente. Ele tinha uma certa deficiência. Quem foi amaldiçoado foi Canaã. Canaã. O filho de Cã. Canaã recebeu uma certa punição pelo ato de Cã. Um de seus filhos receberia punição. Foi amaldiçoado. Canaã, não Cã. Compreende? Cã deu origem à raça, poderíamos dizer assim, para a compreensão do que eu quero dizer, porque eu não estabeleço como raças, porque todos somos um, mas vamos dizer para que haja uma compreensão dos... São 3 raças. Cã deu origem à raça oriental de olho puxado, todos os de olhos puxados.
a começar por mongóis, encabeçado por mongóis, porque a tribo de Cã começou a se direcionar para o Oriente, Extremo Oriente. E de lá deu origem a todos os de raça de olho puxado. As pessoas de origem, vamos dizer assim, de origem asiática de olho puxado. Não só mas todos de olhos puxados do Oriente. Extremo Oriente, mongóis, chineses, japoneses, todos. E Sem deu origem a todos os negros de peles morena, todos os de pele escura, negros e assim por diante, latinos, vamos dizer assim. E Sem deu origem aos os de pele clara, mais branco, são os jafetistas, Jafé, são os de origem Jafé. Jafé deu origem aos nórdicos, os de olhos, os de pele clara, mais clara, branco, os nórdicos. Existe visivelmente uma diferença de pessoas dessas três características. Os nórdicos, posso dizer assim, os jafetistas, os da descendência de Jafé, e os semitas. Semitas são todos os negros, os de origem de pele mais escura, um pouco mais escura, mesmo que seja um pouco clara por causa da miscigenação. Todos os semitas, os de Sem, se observa principalmente o preconceito extremo que se tem de todos os de pele escura. Isso se chama antissemitismo. Todos da descendência carregam essa sina. Essa sina do antissemitismo, que é o preconceito contra os de pele escura, os de origem, os mestiços de pele, os mestiços de origem afro. E nós temos compreensão de que Abraão, ele é de origem semita, Sem. E é claro essa diferença da raça nórdica, muitos falam de raça branca, a raça branca pura, quer dizer, dessa forma, são os jafetistas, porque eles migrou mais para o norte do planeta, o ocidente, e o norte da Rússia, norte da Europa. Os semitas foram mais para o sul. São três origens que foram também influenciados pelo clima pelos quais eles foram migrando. A pessoa não aceita certas verdades porque combate com a sua cultura particular, mas essa é a verdade. E se tem a prova de que semitas, todos os semitas são de origem negra, é o antissemitismo, é o repúdio, é o preconceito. É o preconceito contra os de origem de pele escura, os sul-americanos, os africanos,
africano. E se você observar segundo essa verdade, essa mentalidade, você vai conseguir dar compreensão às Escrituras. As Escrituras terão mais clareza ao ler. A raça, os de origem semita, foram os mais poderosos do início. Todos os semitas foram os mais evoluídos. Os semitas deu origem à história no princípio, Babilônia, Egito. Então, os demais, devido a essa bênçãos caídas sobre eles no passado, porque os negros foram os dominantes no passado, os egípcios, e assim por diante. Então criou sobre eles um preconceito muito grande, uma inveja, um preconceito, desenvolvendo aos poucos o que nós chamamos hoje de antissemitismo, oposição aos semitas, o repúdio aos semitas, um sentimento de repúdio aos semitas. E Cã, ele é o pai, o patriarca de todos os asiáticos. Deu origem aos asiáticos de olhos puxados. Observa todas as características dos asiáticos, são peculiares, têm suas diferenças entre si, mas existe uma essência que iguala a todos, não só pelo visual, mas pela cultura. Existe uma cultura que são iguais a todos. O Messias dos asiáticos, o próprio nome diz, o próprio cultura deles, eles esperam a volta do seu grande líder, do seu Messias, do seu patriarca, o grande Cã, o Gengis Khan, que já é bíblico, o grande rei do Oriente, o grande Gengis Khan. Gengis Khan é o grande Khan. E a cultura e a tradição, a organização social é distribuída em clãs, que é de origem de Khan. E assim se dá a compreensão real ao ler as Escrituras. Você vai ler e você vai compreender, vai ter significado. Agora só basta realmente entrar com desejo da verdade no seu coração e ler e compreender, buscando os fatos. E aquilo que era difícil nas Escrituras começa a tornar-se mais claro, mais confortável. Porque não se pode criar narrativa em base de passagens bíblicas. Como a maioria ou todas as religiões, elas
foram formadas por bases e narrativas orais. Algumas pessoas no passado leu, estudou as escrituras e compreendeu que era de certo jeito que deveria ser, porém era pura especulação, pura compreensão particular. Que deve ser assim, que tem que ser desse jeito, que é dessa forma, que a salvação é assim, que para se salvar, que para Deus. Então cria na cabeça da pessoa no passado certas mentalidades. E com o passar do tempo, esses grupos estudando a Bíblia, entendendo, aceitando, esses achismos acabou se tornando uma verdade, mais verdade do que as escrituras. Muitas vezes essas verdades que esses grupos formou, que hoje nós temos grandes grupos religiosos, que vem repetindo esses achismos do passado, que hoje se tornou verdade suprema, que no passado era apenas um achismo de um pequeno grupo. Eu estou falando de todas as religiões, não só cristã, evangélica, todas. Todas as religiões. Até as religiões eles não sabem a realidade. Eles criaram as suas religiões com base em achismo. Muitas vezes vão ler as escrituras e não bate uma coisa com a outra, porque é puro achismo. É lógico que para Deus o que vale é o esforço, é o desejo da pessoa procurar fazer o bem, procurar fazer o certo, procurar agradar a Deus. Porém, é achismo. Das quais, se você lendo as escrituras e comparando com a doutrina de uma religião que você faz parte, ou até uma antirreligião, ou até um grupo de ateu, você vai vai ver que não tá batendo com a verdade. Porque toda a doutrinação, tanto religiosa ou antirreligiosa, ela é puro achismo, pura formação de grupos que criou narrativas, criou ideias. E quando você começa a ler e buscar, você começa a ver que não é aquilo. Começa a ver confusão, começa a ver choque de verdade.